O texto a qual acabamos de ler, ele é um texto que fala a respeito de um dos tais profetas do Antigo Testamento, a saber, o profeta chamado Daniel, escolhido do Senhor e denominado também pelos conhecedores da Bíblia como um dos profetas menores, não por ele ser inferior ao profeta Isaías, ao profeta Ezequiel e ao profeta Jeremias, mas sim pelo tanto de capítulo que compõe o seu livro. Porque diante de Deus, todos os homens, segundo o que está escrito na palavra, são iguais. A diferença é que Deus usa alguns com uma veemência extraordinária de poder. Mas isso é história para um outro dia. Daniel está descrito no capítulo 5, e ele está sobre o reinado de Beltesazar. Daniel, que havia sido transportado da Babilônia, assim diz o texto do capítulo 1, quando o rei Nabucodonosor sitiou a Judá, entrou dentro de Judá por vontade permissiva de Deus. Entrando ele em Judá, o texto diz que o povo de Judá, o povo de Israel, não conseguiu oferecer ao rei Nabucodonosor, ao rei da Babilônia, resistência. Porque o profeta Jeremias já havia profetizado dizendo que uma nação viria e que um rei governaria aquela terra com braço forte, com vara de ferro. E traduzindo melhor, o rei Nabucodonosor foi a vara que Deus quis usar para repreender o povo que já não adorava a Deus. Estavam se comportando como está escrito no livro do profeta Isaías: de dia louvavam a Deus e de noite se deitava com os Baalins, ou Deus Baal, deusa Acera, e por aí vai. E Jeremias, pregando a palavra e falando a verdade que muitos não queriam ouvir, ele falava dizendo: não criem ou não se manifestem contra esta nação, porque esta nação está vindo por vontade permissiva de Deus. Eu aprendo uma coisa: quando Deus quer tratar, não adianta nós tentarmos colocar a nossa mão, porque é tratamento de Deus. E tem assuntos que são particulares de Deus. Não compete a você se meter em assuntos que pertencem a Deus. Correções a filhos que pertencem a Deus. Exercer mais misericórdia do que Deus. Querer ser melhor do que Deus não compete a ti, vaso de barro, nem a mim, pó da terra. Porque Deus conhece os seus filhos. E Deus sabe as manhas dos filhos. Deus sabe como corrigir alguém. Deus sabe como impor limite a alguém. Deus sabe como conversar com os seus filhos. E tem muitas das vezes que alguém está na mão de Deus
E nós queremos fazer campanha por esta pessoa, aonde Deus está falando, não adianta orar. Sou eu que vou tratar. Não adianta subir monte, fazer jejum, porque eu vou tratar. E o tratamento de Deus é muito, infinitamente melhor do que o nosso. Porque às vezes olhamos como Samuel, o exterior. E Deus está falando, eu conheço o interior. Para ti mudou, mas para mim continua do mesmo jeito. Então eu tenho que tocar por dentro. Me manifestar por dentro para depois gerar testemunho fora. Mas vamos voltar ao texto. Deus permitira acontecer isso em Judá. Dado-se o entendimento da palavra do Senhor, no capítulo 1, Nabucodonosor começa a articular o seu plano de mudança de cultura, mudança de culto, mudança de comportamento. Ele mexe na forma que os hebreus iriam comer. Mexe também na forma que eles deveriam se comunicar com respeito à palavra falada. Também ensina a cultura dos caldeus, para que a cultura dos caldeus, a forma que eles se comportavam diante da sociedade, viesse a entulhar, vou repetir, a entulhar o que eles aprenderam em Jerusalém ou em Judá. Então, para que você entenda o que está acontecendo aqui, em resumo da palavra que o Espírito me dá, é esta. Aqui está se manifestando uma lavagem cerebral. Está retirando, ou Nabucodonosor está tentando retirar usos e costumes, tentando modificar a presença que eles levavam, ou o temor que eles tinham perante Deus. Mas o texto é bem claro em falar por si só. Capítulo 1, versículo de número 8. Daniel colocou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, nem com o vinho que ele bebia. Nós não estamos falando aqui de alguém que tem 30, 40 anos de evangelho. Não. Estamos falando de um adolescente, aproximadamente entre os seus 16, 17 a 18 anos. Porque esta era a palavra do rei: traga a mim os jovens, os nobres, de boa aparência, inteligentes, que possam servir no reino. Então Daniel não era qualquer um. Daniel era bonito, inteligente, sábio e também poderia servir dentro do reino para aprender usos e costumes da Babilônia. Mas vamos à Bíblia de novo. Mas o texto é bem claro em falar que o rei determina a porção diária que seria entregue durante 3 anos. Café da manhã, almoço, o lanche e tudo o que era servido na mesa do rei. Esses jovens também, que vieram cativos de Judá, também seriam compostos desta mesma comida, ou se utilizariam da comida do rei. Então tudo o que é servido na mesa do palácio central, vai pegando a palavra, já entendi, Jeová. Tudo que é colocado lá, é colocado aqui, porque lá não tem barreira, lá não tem limite. Lá se come de tudo, se lambuza com tudo,
Lá pode tudo, mas aqui não. Aqui tem limite. Aqui tem regra. Aqui há palavras de ordem. Mas só que na Babilônia a facilidade reinava. Mas só que tem jovens, como Daniel, que falou consigo mesmo, dizendo: eu não vou comer. Eu morro, mas não como. Passo necessidade, mas não como. Daniel, por que tu não vai comer? Porque tem coisas que eu sei que é oferecida. Aqui não é a questão do alimento. Era que o alimento era oferecido. Então tudo o que é oferecido e que chega na tua mesa ou diante de ti, você tendo uma consciência que é oferecido, ai de você se comer. Você está entendendo, né? Não, mas isso aqui foi oferecido. Deus está falando, tu tem um entendimento, tu sabe de onde veio. Tem casas que tu não, já entendeu, né? Outro dia essa mensagem, mas tu já está entendendo.